Certamente é um privilégio estar com vocês esta manhã. Espero que possamos abrir caminho através deste. E obrigado por me agraciar com este grande privilégio. Quando você vai para a África, todos querem ver os 5 maiores. E estes são o elefante, o leão, o rinoceronte, o búfalo e o leopardo. E se você ainda não viu os 5 maiores, então você não viu nada. E por que todos querem ver os 5 maiores? Bem, os 5 maiores são uma espécie de emoção. E há um elemento de perigo associado aos 5 maiores. Há um aspecto real de poder ligado aos 5 maiores. E se você alguma vez foi perseguido por 1 quilômetro por um elefante, então você saberá que há um elemento de medo e respeito associado com estas criaturas. Então, esses são os 5 maiores. E quando você olha para um leão, você já foi perseguido por um leão? Não creio que alguém tenha sido atacado por um leão aqui no Canadá, certo? Recentemente eu estava na África e uma parte do nosso grupo foi perseguido por um leão. É uma experiência muito assustadora. Porque quando o leão ataca, você não pode correr. Se você correr, você acaba morto. Então você é uma presa. Quando um leão ataca, você se levanta, fica assim, e você olha ele nos olhos. Ele corre até perto de você e para, se você tiver sorte. Ele ruge, dá meia volta e vai embora. Se você sobreviver a esse momento, você está bem. Se não, você está morto e não volta para contar a história. O búfalo é incrivelmente perigoso. É imprevisível como o rinoceronte e o elefante. Já o leopardo, se o leopardo alguma vez te perseguir e você se levantar e olhá-lo nos olhos, você está morto. Você não encara um leopardo nos olhos. Quando um leopardo está ao redor, você faz barulho. Você faz bom, bim, bom, qualquer coisa. Mas você nunca o encara, você sempre desvia o olhar. E você nunca se move rápido, você apenas se afasta. Então, cada um tem sua característica. Cada um é único. E cada um ensina uma lição a respeito de Deus. O leão tem algo real a seu respeito. Não é à toa que ele é o rei dos animais. Ele é o poderoso. Ele é... Bem, real é a palavra certa para descrevê-lo. O leopardo é deslumbrante. Ele se mistura com o meio ambiente. E essas criaturas podem nos ensinar muito sobre Deus. Mas eu não quero falar desses 5 maiores. Eu quero falar de uns 5 maiores totalmente diferente. E os 5 maiores que vamos falar a respeito hoje são as 5 maiores perguntas que governam a vida neste planeta. Porque elas podem nos ensinar muito mais do que os 5 maiores, elas são muito mais interessantes do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. E as 5 maiores são: de onde venho? Por que estou aqui? Para onde vou? Por que o mundo está na confusão que está? E qual é a solução? Estas são as 5 maiores perguntas, e cada uma dessas questões tem uma ciência em si própria. E é uma grande disciplina da ciência que se envolve com cada uma dessas questões. E nenhuma delas parece ter as respostas certas, se você não usa o livro guia. Se você não tem um manual, você se perde nestas 5 questões. Todos sabem que o homem é inerentemente inquisitivo ou questionador. Ao lidar com os jovens, eles são curiosos. E o sistema escolar moderno, fico triste em dizer, não está
equipado para lidar com a mente curiosa. O sistema escolar moderno está preparado para doutrinar e moldar de acordo com o padrão que alguns acreditam que precisam ditar. O método de Deus sempre foi diferente. O método de Deus era aprender e experimentar pela curiosidade. E crianças nascem com uma curiosidade natural. Os pais têm o privilégio de preencher estas curiosidades naturais. Quero dizer, a primeira pergunta que uma criança perguntará quando chegar a uma idade em que pode perguntar será: de onde eu vim? Normalmente você diz: vá perguntar para sua mãe. E a mãe vai pensar a respeito e logo diz: eu acho que você deve perguntar a seu pai. E quando ele vem perguntar a você, você diz: bem, você é o resultado do processo replicativo mitódico, que acabou no recombinante, que é você. E a criança olha para você e diz: e o que isso significa? Eu acho que você deveria perguntar à sua mãe. Não é assim que fazemos? Então, de onde eu venho? Agora, existe toda uma ciência que lida com essa questão. E é dividido em categorias para que vários indivíduos possam se envolver nesse estudo. E quando se trata do assunto, chamamos de física quântica. E se trata do processo biológico. Nós o chamamos de filogenia, ou de evolução, ou o que você quiser chamar. Agora, mecânica quântica é um campo de estudo fascinante. Você já pensou sobre a semana da criação? Já pensou em Deus dizendo: no primeiro dia, haja luz? Isso foi o que ele disse. Haja luz. E na próxima estação era manhã e era noite, o primeiro dia. Quando chega o sexto dia, Deus criou todos os animais que estão no planeta. Cada um que está no plano terrestre. Não as criaturas do mar e as criaturas voadoras, mas todos os animais terrestres, incluindo os 5 maiores. Ele criou todos eles. E se você olhar para a complexidade da biologia de todas essas criaturas, os nematóides, os anelídeos, os vermes, os mamíferos, os répteis, as rãs, cada um tão confuso, tão complexo. E no final disso ele criou Adão e Eva. E então eles nomearam todos os animais. E então ele se apresentou. Não é um processo e tanto no sexto dia? Sobre o que foi o primeiro dia? Que haja luz. Agora, com licença, em meu pequeno cérebro de ervilha, penso comigo mesmo: qual é o problema? Por que ele tomou o dia inteiro? Para Deus colocar luz em ação. Se ele levou um dia para criar todos os animais, todas as nuances, toda a inteligência, tudo o que tem que lidar com os sentimentos e toda a complexidade da psique, do reino animal e humano, e tudo o que esse processo envolve. E no primeiro dia ele disse apenas: haja luz. Bem, a física quântica nos diz por que a luz é tão importante. A luz é a base de tudo. Sem luz não há nada. E Deus veio a este mundo. E o mundo estava nas trevas. Você já pensou por que este mundo deveria estar na escuridão? Por que o mundo estaria na escuridão? E no meio das trevas, Deus disse: haja luz. E assim foi. E Deus separou a luz das trevas. Agora, onde estava o diabo?
quando Deus criou este mundo? Provavelmente estava aqui, certo? E, portanto, era escuridão porque a ausência de Deus é escuridão. Porque a Bíblia nos diz que Deus é luz. Não diz isso? Então, a ausência de Deus deve ser escuridão. Então, no meio da escuridão, Deus disse que haja luz. Ok? Então, o que Deus faria com a escuridão? Deus iria dissipar as trevas com a luz. Mas de que adianta dissipar as trevas com a luz, se não há algo para levar essa luz? E quem vai representar a luz? E como as trevas vão ser vencidas pela presença da luz? Agora, os físicos olham para a luz e eles estão confusos. Porque quando você divide em seus componentes, a luz consiste em fótons. Fótons. Agora, o que são fótons? Bem, o fóton é uma unidade. É a partícula? O que é? Obviamente, isso tem um efeito. Você pode refletir contra uma estrutura receptiva, como eles estão fazendo agora mesmo lá atrás com as câmeras. E isso tem um efeito de tal forma que muda a química do que está acontecendo naquele recipiente, que vai ser gravado e será exibido. Então, tem um efeito. Mas aí eu comecei a dizer, bem, o que é isso? É isso algo importante ou não? Comecei a analisar e a estudá-lo. E então aqueles experimentos famosos, onde eles separam naqueles mega equipamentos que eles constroem, os aceleradores, onde eles podem estudar as subpartículas individualmente e as melhores mentes científicas ficam encantadas com o assunto da luz e nunca descobriram isso até o dia de hoje. Porque a questão é, de onde viemos? De onde viemos? Então eles pegam um fóton e disparam. Shoo! E eles têm, na outra extremidade, um alvo com um buraco. E o fóton passa pelo buraco e você pode ver a luz e atinge uma tela e deixa a sua marca. Aham. E eles pegam aquele mesmo fóton e agora eles vão e atiram através de 2 orifícios. E passa por 2 orifícios. E eu coloquei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 buracos, e eles pegam um fóton e eles atiram através do buraco e passa por todos eles. Eu disse, tem alguma coisa errada aqui? Então, é uma substância? Tem matéria? Ou é uma onda? Ou o que é isso? Bem, é uma substância porque você pode medi-la, mas também é uma onda? Talvez esteja lá, ou talvez não esteja. Então, são átomos? O que são átomos? Do que eles consistem? Eles consistem de, dizemos aos alunos, eles consistem de nêutrons, e consistem de prótons, e consistem de elétrons. E do que eles consistem? Bem, eles consistem em... Se você olhar para o nêutron e olhar para os prótons, eles consistem de quarks. Ok? E o que é um quark? É a combinação de hadrons. E o que é isso? Bem, se você separar tudo, o elétron não consiste em quarks, mas o próton e o nêutron consistem em quarks. Quanto quarks? 3 quarks. O que é um quark? Bem, se você separar um quark, sim, há quarks para cima, quarks para baixo, provavelmente quarks esquerdos, direitos, qualquer quarks. E quando você os divide, eles se separam em um fóton. E o fóton é o quê? É luz. Agora, a luz é matéria? Ou a luz é uma onda? Existe ou não existe? Claro que existe, nós estamos gravando. Então, eles querem saber do que consiste. O que é isso? Por favor, nos ajudem. O que é isso?
E foi assim que nasceu a teoria do Big Bang. É claro que foi proposta por infiéis, foi proposta por Georges Lemaitre, 1931, que era um padre jesuíta e um físico. E está sendo ensinado em todo o mundo como a própria origem de tudo o que conhecemos. De onde viemos? Viemos do Big Bang. Agora, o que foi o Big Bang? O Big Bang foi uma explosão de quê? De nada. Muito bem! Em novembro de 2014, no final do ano, o Papa Francisco disse: o Big Bang é real. Deus não é um mágico com uma varinha mágica. E, de acordo com os tabloides, finalmente pôs um fim com a pseudociência, que viemos de um Deus criador. Interessante. Einstein disse: na medida em que as leis da matemática se referem à realidade, elas não são certas. E na medida em que elas são certas, elas não se referem à realidade. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele não diz, eu não sei que diabos está acontecendo, é isso que ele está dizendo. Agora, o famoso físico Mikio Kaku, o físico quântico japonês, ele tem algo interessante a dizer. Ele diz, nós fazemos isso porque queremos entender nosso papel no universo. Porque estamos nele. Todas essas pessoas são ateias. O Hawkins, ele também admitiu que, porque um membro da família teve uma experiência de quase morte, de que alguma forma de divindade deve estar envolvida, e ele chama isso de fator Deus. E o físico Lawrence Krauss, ele é um amigo pessoal de Richard Dawkins, que odeia Deus com uma paixão. Diz, ao contrário da lógica, não é apenas provável que tiremos algo do nada. É absolutamente inevitável. Temos que extrair algo do nada. Com licença, por que temos que tirar alguma coisa do nada? Porque estamos aqui. E seu amigo, Richard Dawkins, diz, no livro O Relojoeiro Cego, que a probabilidade de nós vir à existência por acaso é tão infinitamente pequeno que é, para todos os propósitos práticos, inexistente. Mas isso é irrelevante, porque aconteceu. Nós estamos aqui. Então, não importa quais são as probabilidades, nós estamos aqui. Ok? Então, estamos aqui. E de onde viemos? Como eles dizem, de absolutamente nada. Porque se você comprimir toda a matéria, eventualmente, você chega a um intercambiável fóton existente em um estado não existente que existe de absolutamente nada. E se olharmos para um átomo que consiste eventualmente em seu subcomponente de quarks e consiste em absolutamente nada, então, por que ele tem peso? Porque tudo que está no átomo, se você somar tudo, pesa x, mas todo átomo pesa infinitamente mais do que x. Então, o nada, na verdade, pesa mais do que algo que consiste de nada. Isso é física quântica. A física quântica é a confusão de onde vem tudo e como é inevitável que venha do nada. E quando dizemos Deus criou tudo ex nihilo, então nós, de acordo com eles, somos loucos. Qual é a insanidade absoluta? Acreditar que nada veio por acaso, do nada, para tudo. Isso deve ser a loucura absoluta. E mesmo que você acredite em todas essas coisas,
ou de onde eu vim, está tudo atado, mesmo de acordo com a física quântica, à luz. Essa é a base de tudo. E a maior mente do mundo não consegue descobrir. Nós somos quânticos de luz em um mundo de escuridão. Que haja luz. Que declaração incrível! Que declaração incrível! Então, por que estamos aqui? Por que você está aqui? Como em Isaías capítulo 43. E vamos lá para o versículo 7. E diz: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. Vamos para Isaías 42, versículo 12. Deem glória ao Senhor e anunciem nas ilhas o seu louvor. Por que estamos aqui, de acordo com as Escrituras? Para dar glórias a Deus. Como você dá glórias a Deus? O que é glória? O que é glória? O que significa dar glórias a Deus? Por que estou aqui? Eu deveria ser luz? Eu sou feito de fótons. Eu sou nada que se torna tudo pela voz e pela palavra de Deus. Isso é incrível. Eu estou aqui para ser um fóton em um mundo de escuridão. Eu quero ler para você o Espírito de Profecia. Aqueles que aceitam a palavra de Cristo e entregam suas almas à sua guarda, suas vidas às suas ordens, encontraremos paz e sossego. Nada no mundo pode deixá-los tristes quando Jesus os deixa contentes por sua presença. Em perfeita concordância, há perfeito descanso, diz o Senhor. Tu o manterás em perfeita paz, cuja mente está firme em ti. Porque ele confiou em ti, como em Isaías 23, versículo 3, nossas vidas podem parecer um emaranhado, mas nós nos comprometemos com o sábio mestre trabalhador. Ele trará o padrão de vida e caráter, que será para sua própria glória. Por que fomos criados? Para a glória de Deus. O que significa? E este caráter que expressa a glória é o caráter de Cristo. Não é lindo? Vou ler outro. Diante dos homens e dos anjos, Satanás foi revelado como o inimigo destruidor do homem. A Bíblia o chama de trevas. Trevas significa ausência de luz. Cristo como amigo do homem e libertador. Seu espírito se desenvolverá no homem. Tudo isso vai enobrecer o caráter e dignificar a natureza. Como era essa terra? Quando Deus falou e disse que haja luz. Então a Bíblia chama isso de abusos, escuridão, abis, caos primordial, sem ordem, sem estrutura, sem quarks. Quarks esquerdos, em cima, embaixo, fótons, nada. E então diz, pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder e de amor e mente sã. Ele nos chamou para a obtenção de glória, o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta,
Por que estou aqui? Como respondemos isso? Para um propósito. E apenas um propósito. Ser uma luz. Para ser uma unidade, um fóton. E cada coisa de que eu consisto se divide, de acordo com a física quântica, em unidades de luz. Então fomos projetados para sermos seres de luz. E que privilégio que o Deus do universo de ter colocado essa nova criação no meio da escuridão. Por quê? Porque era para destruir as trevas para sempre. Isso não é um chamado divino? Um chamado divino. Inacreditável chamado. Deixa a mente tordoada. Isaías capítulo 58. Você conhecerá este. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não é isso o que devemos que fazer? Verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi para afrouxar os agrilhões da maldade? Para dissipar as trevas, para desfazer os pesados fardos e libertar os oprimidos, e quebrar todos os fardos e compartilhar o pão com os famintos espiritualmente? E para cobrir o nu com a justiça de Cristo? Então a tua luz romperá como a manhã, e tua cura brotará rapidamente, e a tua justiça irá adiante de ti. A glória do Senhor será o teu Deus. Você está começando a ver algo nesses versos? Porque fomos colocados neste planeta para representar o caráter de Deus. Nós fomos criados ex nihilo, do nada. Isso não é mais uma idiotice científica. Isso é eloquência científica. Apesar do que os grandes cérebros ateus deste mundo estão dizendo. Na realidade, eles estão indo longe demais agora, dizendo que o fator Deus eventualmente destruirá este planeta. E eles estão se preparando para uma grande destruição, que virá na velocidade da luz. Tenho novidades para eles. Virá na velocidade do pensamento. Então, por que estou aqui? Existem tantas coisas bonitas na Bíblia. Não vamos ler tudo. Eclesiastes capítulo 12. Sempre pensamos que tem a ver com o homem quando envelhece. Mas estamos falando com os jovens hoje. Então vamos olhar em uma dupla aplicação. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Jovens, sejam sábios, ouçam. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Enquanto o sol e a luz e a lua e as estrelas não escurecem, e as nuvens não voltam depois da chuva, e no dia em que os guardas da casa tremem, e os homens fortes se curvam quando os moedores param, porque são poucos, e se escurecerem os que olham pela janela quando as portas são fechadas na rua. E aí nos diz, quando a amendoeira floresce e os gafanhotos é um fardo e o desejo
falha. Está falando sobre a velhice e do que acontece a cada um individualmente. Mas também está falando do nosso mundo, que está envelhecendo. E chegará o tempo em que o Senhor diz que não teremos prazer nesses dias em que o sol, a luz e a lua e as estrelas escurecerão. Isso aconteceu na história? Houve um dia escuro, as estrelas caíram, sim ou não? Estamos lidando com datas e tempos. E os zeladores da casa estremecerão. Quem são os zeladores da casa? O povo de Deus na igreja. Eles tremerão. E os moedores param, porque são poucos. Mais e mais pessoas estão se voltando para fábulas e ateísmo, e uma escola como essa precisa representar luz. Uma escola como essa precisa ser um farol em um mundo de trevas, onde os guardas da casa tremem e os moedores param, porque não há mais grãos, não mais alimento espiritual para alimentar ninguém, e eles param e as portas se fecham. O Espírito de profecia nos diz que as portas se fecharão nos últimos dias, sim ou não? Você vai querer ter acesso às casas. Lembre-se do seu Criador antes que o cordão de prata se solte. Sempre fui fascinado por esse verso. Porque quando eu estava no mundo oculto, tenho certeza que você se lembrará, muito se falava sobre o cordão de prata que une a alma, a entidade física. Bem, o mundo oculto não sabe que a entidade física nada mais é do que um fóton, que é nada sem a luz. Então, na verdade, consistimos de nada, pois uma alma não pode ser menos ou mais do que nada, que é nada. É claro que isso não existe. O que é o cordão prateado que nos une? A prata é símbolo da obediência. É o que separa aquilo que presta do que não presta. É o fio de prata da obediência que nos liga à fonte. E esta fonte é Deus. Continuando a leitura. Verso 10. O pregador procurou encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras do sábio são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. A quem o cordão de prata deve nos ligar? A Cristo. Agora vem a conclusão do assunto. Escutem, jovens. Temam a Deus e obedeçam os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Pois Deus haverá de julgar toda a obra. Vocês são fótons de luz. É por isso que estão aqui. Estão aqui para representar o caráter do Deus do universo. Não somos retrógrados. Nós estamos na vanguarda de qualquer estudo científico. Nós estamos muito adiante da física quântica. Mas vivemos num mundo de trevas? Então, para onde estou indo? Aonde vou terminar? Que mensagem devo dizer às pessoas? Temei a Deus e guardai os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Um dia eu quero estar debaixo da árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, versos 14. Aqui estão aqueles que guardaram os mandamentos de Deus para terem acesso à árvore da vida. Ou você estará debaixo da árvore da vida um dia, no lago de cristal misturado com fogo, ou então você terminará em outro fogo, que é a segunda morte. O que acontece quando um átomo explode? Ele libera muita energia. É chamado de explosão nuclear. É ainda mais poderoso quando você funde dois átomos, isto é a fusão nuclear. Mas isso é apenas a divisão do átomo. Mas o que aconteceria se você liberasse energia de um quark? Seria inacreditável.
Ninguém é capaz de sequer imaginar a quantidade de energia que seria liberada em decorrência da destruição de um quark. Um fogo surgiria e os consumiria. Seria a força mais destruidora que este universo já testemunhou. Ninguém sabe como os quarks permanecem unidos em três. Quais são as forças que os mantêm ligados? Se eles fossem liberados, a energia seria tão imensa que aniquilaria tudo em sua presença. Quem é que sustenta todas as coisas? Deus, pela palavra de sua boca. Eles chamam esta matéria, que na verdade não é matéria, esta força que os mantém ligados, eles chamam de matéria negra, ou melhor, de um fator Deus. Ainda assim, eles não acreditam em Deus. Qual é o nosso dever neste mundo? Precisamos manter as coisas unidas. Unidos, nós sobreviveremos. Desunidos, nós morremos. Se não tivermos conexão com Cristo, se não formos sustentados pela palavra dele, nós terminaremos em uma explosão de fogo. Até mesmo eles estão dizendo isso. Sabe, é impressionante. Quando lemos o que os físicos modernos estão dizendo e comparamos com o livro de Apocalipse, é inacreditável. Mas por que vivemos em um caos tão grande? Por qual razão não escolheríamos estar unidos com Cristo? Você não é apenas um monte de fótons. Sim, você consiste de fótons. Mas você deve representar o caráter de Deus, que é representado pela sua face. Ver a face de Deus. Eu fico imaginando como será lá no céu. Ver a face de Deus. Testemunhar a sabedoria se desdobrando por toda a eternidade. E possuir uma mente capaz de assimilar isso. Será que já houve alguma mente neste mundo que já disse, disco cheio, reformate? Não. Qual é a capacidade de sua mente? É infinita. Não existe nenhuma estrutura semelhante a ela já desenvolvida pelo homem. Sabe, a humanidade se acha muito esperta por ter criado computadores e discos rígidos, mas não há nada como o cérebro. Por acaso você já disse, eu esqueci o que eu queria dizer. Qual era mesmo o nome daquela pessoa? Então você diz, deixa para lá. E então, na metade do dia, de repente você diz, lembrei. Isso por acaso já aconteceu com você? O que aconteceu? Você enviou um impulso à sua mente dizendo, recuperar o arquivo tal. É como se você tivesse uma imagem no seu cérebro, escrita em RNA. Então, a genética continua a procurar em todos os caminhos que foram criados, e aí, quando você menos espera, você acha. Agora, e se esse processo não tivesse mais problemas? E não importa o que você já pensou, viu ou aprendeu, você jamais esqueceria. Não seria ótimo? É assim que deveria ser. Os antediluvianos não tinham livros. Eu mal posso esperar para estar no céu. Grandes cientistas já disseram. Na verdade, Einstein disse que mal podia esperar para ver a face de Deus. Será que ele tinha ideia do que estava dizendo? Pois a face de Deus é o seu caráter.
Será que ele quer mesmo ver o caráter de Deus ao passo que nega sua existência? Eu quero salvar essas pessoas, e você deveria querer o mesmo. Por que nos encontramos nesse caos? Não faz muito tempo, eu estava conversando com uma pessoa que, apesar de saber a verdade, tornou-se um ateu. Por anos. Ele disse que não pode reconciliar a cosmovisão do cristianismo com o mundo no qual as crianças morrem. O mundo em que as crianças sofrem, em que algumas delas morrem de fome. Certamente deveria haver uma outra maneira de lidar com isso. Um Deus onipotente, com certeza acharia uma maneira melhor de lidar com esse problema sem que crianças precisassem morrer. Portanto, ele não gostaria de se relacionar com Deus ainda que ele existisse. Eu tenho certeza que Deus pensou nisso. Eu tenho certeza que Deus olhou para as crianças que estão morrendo. Mas por que ele permite que as crianças morram? Entendam que temos um Deus que leva essa questão muito a sério. Tanto é que ele mesmo tomou as consequências em si mesmo. Mas ele não somente tomou as consequências dizendo, eu sinto muito por vocês. Ele tomou as consequências transformando-se em você. E isso quer dizer que o Deus do universo que disse que haja luz, decidiu tomar sobre si todas as consequências. Não apenas por você, mas como você até a cruz. Isto é fenomenal. Por que ele faria isso? Pois a justificação e a justiça tinham que se encontrar. As trevas são a ausência do caráter de Deus. Já a luz é a presença do caráter de Deus. E Deus, em favor de nós, ele codificou o seu caráter. Agora eu pergunto aos jovens, o que quer dizer isso? Como ele codificou o seu caráter? Através dos seus mandamentos. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois esse é o dever de todo homem. É ali que está codificado o caráter de Deus. É através apenas dessa estrutura, dessa codificação, que a vida e a paz e o descanso podem existir. Sem este código, essas coisas não existem. Se qualquer pessoa decidir quebrar o código, ela está dizendo, eu não quero mais o meu DNA. Bem, então você não existirá mais, se você não quer mais o seu DNA. Eu não quero passar o meu DNA para a minha posteridade. Bem, então você não terá filhos. Isso é uma lei da biologia. Da mesma maneira, se você não quer os 10 mandamentos, então você não se qualifica para ser um fóton de luz. E se você não se qualifica para ser um fóton de luz, você simplesmente não existirá. Então, quando alguém diz, eu não quero, é o mesmo que dizer, eu não quero existir. E Deus não força ninguém. Você deixará de existir. Ele dirá que o fóton volte a ser nada. E é isso que acontece. Esta coisa chamada pecado tornou-se parte do mundo. E Deus o permitiu por uma razão. Aquele ateu disse a mim, por que ele permitiu isso? Não havia uma maneira melhor? Ele não poderia apenas ter impedido? Imagine que você é um pai de amor. E a sua esposa acaba se tornando uma pessoa ruim. E eu digo uma pessoa realmente ruim. Um monstro. De mente cruel e caráter totalmente corrompido. Um dia, esta mulher acaba sequestrando os seus filhos.
Ela sequestra os seus filhos e incute em suas mentes o caráter ruim dela. E então, acaba fazendo com que os filhos se voltem contra você, que é um pai de amor. Eles passam a vê-lo com a perspectiva totalmente distorcida. E então, querendo cortar o mal pela raiz, o pai decide matar a mãe. Pá! Qual seria a reação das crianças que adotaram a visão da mãe? Isso apenas mostraria que você é um monstro de que ela falava. Portanto, ele não pode fazer isso. Do contrário, os filhos acabariam o odiando ainda mais. Qual seria a outra solução? Demonstrar o seu amor. Na esperança de que, se você der a eles liberdade de escolha, quem sabe, eles podem compreender a verdade. É o único jeito. E então, quando chegasse o momento em que todos tomaram a sua decisão, a história pode chegar ao fim. É por isso que nós estamos no caos que estamos hoje. E a única solução. Esta é a última das 5 maiores perguntas. Está escrita no nome do Deus Criador. É a única solução. Não há outro nome debaixo de céu e terra por meio do qual podemos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Pois Ele é a luz. É Ele quem sustenta tudo. O projeto da vida está escrito em sua lei. Eu quero perguntar a estes amigos cientistas ateus, por que eles estão dispostos a serem ateus e descartarem Deus e, ao mesmo tempo, abraçarem a beleza? Abraçarem relacionamentos, eles abraçam toda a capacidade da psique humana, mas, ao mesmo tempo, negando a sua fonte. Eu pergunto a vocês, por que uma criação ou uma existência como esta seria baseada em relacionamentos? Agora mesmo eu vejo muitos relacionamentos. Eu vejo relacionamentos entre marido e esposa. Você gostaria de ter uma esposa que nunca pudesse tocá-la ou vê-la? Sem experiência alguma? Nós não temos a tendência de querer olhar para a face das pessoas, daqueles com quem nos relacionamos, não é mesmo? O que você quer ver, a nuca ou a face da pessoa? Quando você ama alguém, você quer apenas olhar as costas ou quer olhar nos olhos dela? O que você quer? Que mãe deseja um filho que não pode se relacionar com ele? O que é uma família sem o relacionamento? O que dizer dos sentimentos de uma mãe para o filho, de um pai para o filho, uma mãe para com o marido, o irmão com a irmã com o irmão? Não é verdade que toda a humanidade se baseia em relacionamentos? Por que, então, deveríamos ter um Deus difuso que não gostaria de se relacionar conosco? É a ideia mais irônica, é o conceito mais patético e distorcido de Deus. Se Deus não é um Deus de relacionamento, então ele não vale a pena. O budismo não oferece um Deus relacional. E o Deus pessoal de outras religiões é tão tirano que ninguém gostaria nem de estar perto dele. Que haja luzes. Representem esse Deus de amor, esse Deus gentil. Qual é a solução? A solução está em uma pessoa. A solução está em uma pessoa
que demonstrou o seu caráter. Eu quero pedir que vão a 2 Pedro, capítulo 1. Este é um texto simplesmente maravilhoso. Vamos ler do verso 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Se não entendermos como funciona, se não tivermos conhecimento, a história nunca fará sentido. Continuando. Seu divino poder nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida. Vocês entenderam? É sobre este Deus que estamos falando. Todas as coisas, desde o fóton até o relacionamento, que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória. Entenderam? Representação do caráter. E virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por meio delas, sejam participantes da natureza divina. Como Ele te criou? Na imagem de quem? Na dele? Você foi criado na imagem dele, ou seja, no caráter dele, na mesma luz que ele. Que por elas tornem-se participantes. Que descrição fabulosa da natureza divina! Você pode participar desse caráter de luz, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós, pondo nisso toda a diligência, acrescentem à vossa fé a virtude. Não basta ter fé em Deus. É necessário acrescentar a virtude. Deve haver transformação. Aquilo que é mal precisa se tornar bom. Precisamos da virtude. E à virtude acrescentamos o conhecimento. E ao conhecimento, o autocontrole. Deus permitirá que você bata sua cabeça mais do que uma vez, para que você aprenda o autocontrole. E autocontrole, perseverança. Jovens, nunca desistam. Se vocês caírem, levantem-se. E se caírem de novo, levantem de novo. Acrescentem a perseverança, a piedade. E a piedade, fraternidade. E a fraternidade, o amor. A palavra usada aqui é ágape. Isso é incrível, pois quando Jesus confrontou Pedro após ele tê-lo negado, ele perguntou, você me ama? Ágape? Você me ágape? E ele disse, Senhor, eu fileu o Senhor. Sabe, eu não consigo ter o amor ágape. Pedro, você me ágape? Perdão, Senhor, eu apenas sou capaz de fileu. E então Jesus desce até o nível dele e pergunta, você me fileu? E ele responde, o Senhor sabe que eu fileu o Senhor. Mas eu já mostrei a minha fraqueza em relação a esse amor abnegado. Mas aqui estamos nós, na carta de Pedro. E ele disse, cresçam, subam a escada, avancem, e eventualmente vocês chegarão aonde Deus quer que cheguem, no amor abnegado. Isaías capítulo 6. Será o último verso que leremos, e então concluo. Vamos ler o verso 1. Vou pegar de antes. Esta é a visão que Isaías tem de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. E ele então viu os serafins, os anjos,
e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos descreviam o caráter de Deus, e os batentes das portas tremeram. Isaías então compara a si mesmo ao lindo caráter de Deus, a incorporação daquilo que torna a vida possível. E ele diz: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei. Eu vou morrer. Os meus fótos vão explodir. Os meus quarks vão desintegrar dentro de mim. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. A sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. O profeta não era perfeito, ele era patético. Era um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros, assim como eu e você. Mas se permitirmos que Deus nos toque com uma brasa viva, pois Deus é o fogo consumidor, o que vai acontecer? Seu pecado é removido. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Está no plural. E então Isaías abre a boca e diz: eis-me aqui, envia-me. O que eu quero dizer a vocês, meus jovens, é que não somos escolhidos por sermos melhores que os outros. Somos tão patéticos quanto qualquer um. Não somos escolhidos por sermos brilhantes, pois os cientistas aí fora são chamados de brilhantes, mas Deus os chama de loucos. A Bíblia não chama de loucos aqueles que negam a existência de Deus? Aí estão vocês, pequenos fótons de luz, vivendo no mundo de trevas. Todos nós engolimos as trevas, pois todos foram destituídos da glória de Deus. E aí está o Deus do universo dizendo: me deixe tocar os seus lábios, e os seus pecados serão perdoados. E então ele pergunta em todo o vasto universo: a quem enviaremos? Quem irá por nós? O que significa isso? Quem representará o Deus do universo para a humanidade? E o homem que acabou de dizer: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros, responde: eis-me aqui. E agora eu pergunto: vocês dirão o mesmo? Dirão vocês: Senhor, eu sou patético, mas me envia. Vocês farão isso? Se respondermos assim, então teremos cumprido o propósito do porquê estamos aqui. Vamos orar. Querido Deus, mas que privilégio sermos fótons de luz em meio às trevas. Que privilégio sermos tocados pelo Deus do universo, que transforma seres fracos e vacilantes em arautos do grande Eu Sou. Ajuda-nos a sermos participantes da natureza divina. Ajuda-nos a representá-lo corretamente. Em nome de Jesus. Amém.